Boa noite. O povo quer saber recebe o Ministro do Planeamento e Finanças, Genésio da Mata, que se encontra nos estúdios da informação da televisão santomense. Ao longo desta entrevista, iremos procurar conhecer a situação das finanças públicas. Mas antes vamos ficar a saber quem é o Ministro das Finanças. Genésio Valentim Afonso da Mata ocupa atualmente o cargo do Ministro do Planeamento e Finanças do 18º Governo Constitucional. Nasceu na Ilha do Príncipe em 1977 e é licenciado em Informática e Gestão de Empresas pelo UCAI em 2004. Em 2005, concluiu o curso de pós-graduação em Elaboração de Execução do Orçamento do Estado da ENA, Escola Nacional de Administração em Paris, França. Em 2008, especializou-se em Direção Financeira da Administração Pública no Instituto Nacional de Administração INA Portugal e já em 2017 completou o curso de pós-graduação em Finanças Públicas em Angola. Ao longo da sua trajetória profissional, concluiu vários cursos de curta duração, dentre os quais o de Estatística de Finanças Públicas no IMA, Instituto Multilateral de África em Tunis, Tunísia, em 2007. No mesmo ano, concluiu também o curso de Programação e Políticas Financeiras na mesma instituição em Tunis. Em 2011, fez o curso de Gestão Macroeconômica e Setor Financeiro em Maurice, Ilhas Maurícias. No âmbito das suas atividades profissionais, lecionou Estudos Sociais e Geografia no ano letivo 1996-1997 na Escola Secundária do Príncipe e Matemática entre 1998 e 2004 na Escola Preparatória Patrícia Lumumba. Entrou para o Ministério das Finanças em abril de 2004 como técnico da Direção do Orçamento, onde trabalhou durante 5 anos. Em 2010, assumiu as funções do Diretor do Orçamento, funções que exerceu até agosto de 2019, à altura em que é nomeado Diretor do Gabinete de Estudos e Políticas Econômicas. Paralelamente, acumulou as funções de coordenador do projeto Zuntamon desde 2021, até ser impulsado em novembro de 2022 como Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul. Estivemos com o resumo da biografia do Ministro do Planeamento e Finanças, Genésio da Mata. Sr. Ministro, muito boa noite por ter aceito o nosso convite. Acabou de assistir esse resumo da sua biografia. Tem algo a acrescentar? Boa noite, João Ramos. Eu é que agradeço pelo convite e aproveito igualmente para saudar os telespectadores. Creio que daquilo que passou, acho que ser suficiente relativamente à minha pessoa e gostaria de aproveitar o tempo que cá estarei para poder responder às questões de que o povo quer saber. Exatamente, Sr. Ministro. A primeira questão, como é que está estruturado o seu Ministério? Digamos que o Ministério do Planeamento e Finanças é um organismo de administração central do Estado, cuja missão visa formular e executar a política de planeamento financeiro do Estado. Para cumprir essa missão, os serviços do Ministério procuram promover essencialmente a gestão racional dos recursos e o equilíbrio interno e externo das contas públicas. O Ministério tem sobre si alguns serviços, maiormente a direção do orçamento, a direção do planeamento, a direção do tesouro, a direção de contabilidade pública, a direção do património do Estado, a direção dos impostos, a direção geral das alfândegas, a direção da tecnologia de informação, a inspeção geral de finanças e igualmente
tem como serviços tutelados o Banco Central, o Instituto Nacional de Estatística, a Agência Fiduciária da Administração do Projeto, a FAP, e dentre outros gabinetes que constituem o Ministério do Planeamento de Finanças. Sr. Ministro, vamos diretamente para questões fundamentais. Neste momento, o povo quer saber qual é a situação financeira do país. Ela está boa ou ela está má? Ou quando o governo entrou, o 18º governo constitucional entrou, como é que viu essas finanças públicas? Bem, isto não será novidade para ninguém, porquanto já foi por diversas vezes falado. Quando o governo assumiu as funções em novembro de 2022, a situação financeira do país estava num estado não bom. Aliás, o estado em que se encontrava, inclusivamente, motivou a suspensão do programa que havia, entretanto, com o FMI. Para dizer que, dado a gravidade da situação em que ela se encontrava, embora os esforços que o governo tem estado a fazer, ainda não conseguimos encontrar o equilíbrio em todos os indicadores, razão pela qual ainda estamos neste processo de discussão do novo programa com o FMI, mas resumindo para dizer que a situação, digamos, não é boa de toda, embora acreditamos que o quadro, com algum trabalho e determinação, é possível reverter-se. Então, o Sr. Ministro falou um bocado do FMI. É uma questão que a população quer saber. Por que até neste momento, o Governo não consegue chegar a um acordo com o Fundo Monetário Internacional? Digamos que existe apenas um ponto, digamos, as discussões ainda não foram concluídas, e acrescento que, relativamente a este ponto, o FMI tem a consciência que o governo por si só não terá a capacidade de resolver. Eu estou a falar essencialmente do ponto relativo ao gap de financiamento externo, que tem que ver com o nível da reserva em que o país encontra, o nível da reserva internacional líquida, que em miúdos tem a ver com a divisa que são necessárias para fazer a cobertura cambial que deve suportar as importações de bens e serviços que o país precisa para fazer funcionar. Em todos os outros indicadores, nós temos acordo técnico com o FMI, salvo este ponto, que surgiu depois de termos o acordo técnico em fevereiro de 2023. É uma situação que surgiu posteriormente, já no mês de abril, quando fomos surpreendidos com a notificação por parte da ENCO relativa à situação de a suspensão do fornecimento do combustível a crédito por parte da Sonangol, e concomitantemente a ENCO notificava o governo para que encontrasse formas de assumir a importação do combustível, os tais 2/3, uma vez que ela, por esforços próprios, ia garantir a importação de 1/3, e os 2/3 teria que ser por conta da responsabilidade do Estado. Como deve saber, a importação do combustível não é uma tarefa do governo, mas entendendo a importância estratégica deste produto para toda a economia, então o governo assumiu essa responsabilidade e sobre ela temos estado a trabalhar desde essa altura. Já houve, digamos, 3 importações que teve-se que assumir, e com o sacrifício de outras ações que o governo podia empreender, mas entretanto teve que
reservar o recurso para garantir o processo da importação do combustível. E ficamos ali, tendo em conta que falta este ponto, qual é a solução para ultrapassar esse ponto que falta para que o país possa alcançar um acordo com a FMI? Nós continuamos a trabalhar, dentro de dias vai chegar de novo uma missão técnica, que vamos continuar a discutir os pontos do programa e esperemos que seja desta vez. Entretanto, paralelamente ao FMI, os outros parceiros multilaterais, particularmente o Banco Mundial e o BAD, também estamos a trabalhar na busca de solução para esta situação e gostaria de aproveitar as antenas aí da TVS para agradecer a colaboração estreita que temos tido por parte do Banco Mundial e do BAD neste processo, que nos tem assegurado algum recurso com os quais temos estado a desenvolver algumas atividades desde o início do mandato de governo até a presente data. Isso quer dizer que o Banco Mundial e o BAD ainda não estão disponíveis para desbloquear a verba enquanto há esse acordo que falta concluir com a FMI. É isto que nos quer dizer? Embora, digamos, esta seria, a situação, eles, particularmente entendendo a situação em que o país se encontra, eles, embora não tendo programa com o FMI, que é a condição, digamos, principal para que eles, de facto, fizessem o desembolso, eles conseguiram obter uma autorização, entre aspas, da equipa do FMI para que fizessem o desembolso do apoio orçamental que ocorreu no ano passado e neste ano também por parte do BAD. Entretanto, esta não pode ser uma situação, digamos, de regra, é uma situação excepcional. O importante mesmo nós estamos a trabalhar para que consigamos o acordo com a FMI para que a normalização das operações de desembolso se faça. E o governo espera, como disse, este ano chegar a este acordo com a FMI? Sim, estamos a trabalhar nesse sentido e esperemos que após esta missão que deverá ocorrer nas próximas semanas, possamos encontrar um ponto de equilíbrio para podermos avançar com o programa. E, tendo em conta que não há este acordo com a FMI, como é que o governo tem estado, já falou aqui alguns apoios pontuais do BAD e do Banco Mundial, como é que o governo tem estado a suportar o Orçamento Geral do Estado? Repara que o acordo com a FMI é necessário para que, no âmbito da cooperação que se tem com os outros parceiros, tanto bilateral como multilateral, se faça os desembolsos das ajudas que são, digamos, comprometidas ao país. Entretanto, como vê, não temos presentemente o programa, temos que reinventar, digamos, formas de poder ultrapassar o desafio. Afinal de contas, a situação em que nós nos encontramos, o país, São Tomé e Príncipe, não é, digamos, por conta de algo que o governo tenha feito. Isto são, digamos, foi a situação que nós, quando iniciamos as funções, já herdamos. Isto é fruto de algumas ações tomadas no passado e com as quais criaram esses desequilíbrios ao nível das contas e que, no presente momento, a exigência do lado do FMI é no sentido de que nós resolvemos todos esses desequilíbrios. Mas, naturalmente, já foi dito à equipa que não é possível, digamos, resolver situações que foram acumuladas durante décadas.
Então é preciso, e estamos a apelar isto mesmo, que haja uma maior flexibilidade da parte da equipa técnica para que possamos ultrapassar esta situação. Como disse, o país existe, o governo tem responsabilidade para com o povo e não deve ficar parado apenas à espera que o milagre aconteça. Por isso temos estado a tomar algumas ações no sentido de poder encontrar meios para o dia a dia irmos resolvermos os problemas que nos surgem. E, para além, ainda no caso do FMI, disse que falta este ponto, né, que gap, que é necessário encontrar a forma de ultrapassar, mas quais são outras exigências que o FMI colocaram ao país, que o governo já assumiu essa responsabilidade? Como vê, no início existia uma série de exigências, dentre as quais a implementação do IVA. Uma questão que vamos falar mais para frente, a questão da atualização dos preços de combustíveis, para não permitir a acumulação de dívidas por essa via, na medida em que durante muito tempo o combustível vinha sendo comercializado abaixo do custo e esses encargos todos depois eram imputados ao Estado por via do diferencial do preço. Portanto, há um compromisso nesse sentido e, como dizia, todos esses indicadores em termos de ajustes das contas, ajuste dos saldos primários, a meta da inflação e tudo isso, nós chegamos ao acordo e daquilo que era a responsabilidade do governo, nós fomos já implementando. Agora, como disse, essa questão do gap de financiamento externo não estava inicialmente prevista, ela surgiu depois e o FMI tem a plena consciência que o governo sozinho não consegue resolver esta questão, porque relativamente ao nível da reserva internacional líquida, a forma como ela é constituída, isto é, desde a independência de São Tomé e Príncipe, o nível da produção interna não garante a divisa adequada para garantir a importação de todos os bens e serviços que o país consome. Portanto, nós sempre fomos sobrevivendo com a ajuda da comunidade internacional. Portanto, havendo este bloqueio no sentido de impossibilitar que os desembolsos desses apoios se façam, digamos, compromete as ações do governo e de toda a sociedade. Mas, por isso, o governo, como disse, não poderá ficar de braços atados à espera e temos estado a encontrar outras formas de poder ultrapassar os desafios, mas mantendo, todavia, o engajamento e o espírito de discussão com a equipa para que, de facto, possamos ter o programa. Sr. Ministro, outro setor, a questão é divisa, uma questão que se fala-se muito em São Tomé e Príncipe, falta de divisa, próprios comerciantes querem importar, não têm como ter divisas. Neste momento, como é que está a situação da divisa no país? Bom, a situação... A falta de divisa. A falta de divisa é um facto. Ela foi registrada desde o início da função do governo, em novembro. Houve alguns esforços que o governo fez junto aos parceiros, conseguiu, digamos, repor algum equilíbrio, mas em termos da sustentabilidade ela não foi adequada, e dizer que neste momento ainda a situação prevalece, o nível de divisa está muito aquém daquilo que era desejado, podemos dizer mesmo, estamos em situações de quase ruptura total, e isto é refletido na atividade econômica por conta da dificuldade que os operadores têm de fazer
a transferência para os seus fornecedores e por esta via o abastecimento do mercado não tem sido regular e, concomitantemente, isto tem favorecido, de certa forma, o aumento da inflação. Porque, como sabe, havendo ruptura de estoque de alguns produtos, há especulação de preço e dificilmente, quando o produto volta ao mercado, o preço não retorna à base inicial. Portanto, é uma dificuldade real e isto tem, de facto, um impacto sobre o nível da arrecadação das receitas, por conta, não havendo importação de mercadorias, há menos navios que vêm ao país e, ao nível aduaneiro, resiste-se, de facto, a fraca atividade nesse sentido e, concomitantemente, o nível da receita também tem sido afetado. E como ultrapassar essa questão, ministro? A forma de ultrapassar isto, nós estamos a trabalhar em busca de uma solução, no sentido de encontrar rapidamente a divisa para permitir que a atividade econômica se faça, sobretudo para aqueles produtos que não temos capacidade local de produzir, que são maioritariamente. Estamos a trabalhar num mecanismo em que poderá facilitar a entrada de alguma divisa para garantir estas operações. E, por outro lado, é preciso também que toda a população se envolva. Estou a falar particularmente na questão dos hábitos alimentares. É verdade que mesmo os produtos locais também têm, digamos, sido comercializados com um preço bastante elevado. Isso tem a ver com a sazonalidade de alguns produtos e também a própria produtividade agrícola, que tem sido muito baixa. O governo tem negociado um mecanismo para a importação de insumos e prevemos que dentro desse mês esta operação se conclua para que possamos, a nível agrícola, ter uma maior produção, de forma a abastecer o mercado com maior regularidade e desta forma podemos ter o preço mais baixo para toda a população. Isto está a dizer que a inflação tende a aumentar ou a baixar? Atualmente, por conta desses constrangimentos ao nível da importação de alguns produtos, a inflação tende a aumentar. Mas prevemos que com a introdução deste mecanismo que acabei de referir, possamos reverter o quadro. O Sr. Ministro falou também a questão de divisa, que um parceiro concreto é o Portugal, que no início do mandato da governação fez um crédito de 15 milhões de euros, Portugal, e as pessoas dizem aonde o dinheiro foi, que caminho que foram dados esse montante de 15 milhões de euros. Sim, foram 15 milhões de euros. Não foi um crédito, foi uma doação, uma ajuda direta ao Orçamento Geral do Estado, que aproveitamos uma vez mais para agradecer este apoio de Portugal, que foi pontual e no momento exato para, digamos, salvar a situação em que o país vivia na altura, em dezembro de 2022. Repara, são 15 milhões de euros em forma de apoio orçamental. É verdade que, respeitando os termos do acordo deste apoio dado por Portugal, há um mecanismo, digamos, de seguimento e de reporte das informações. As ações a serem cobertas por essa ajuda visava essencialmente os setores sociais, a saúde, a educação, a segurança alimentar, a justiça.
São 15 milhões. Por exemplo, se nós formos, não havia nenhuma restrição, o acordo não prevê nenhuma restrição quanto a isso. Se, por exemplo, usássemos esse recurso exclusivamente, por exemplo, para pagar o salário, teríamos sensivelmente 3 meses de salário. Portanto, onde foi o dinheiro, há um registro da utilização, o recurso entra na conta do Tesouro no Banco Central e há o registro de como é que ele é utilizado. E para dizer que foram 15 milhões que nos socorreu no momento exato, ao nível da reposição da reserva, mas se nós olharmos pela utilização, como referi, seriam 3 meses de salário e normais. Mas houve outras ações em que foram utilizados o recurso e as contas refletem isso mesmo. Falamos de Portugal, vamos também para a Afreximbank. Sabemos que o governo fez uma operação com este banco africano de 30 milhões de dólares. Se o número estiver incorreto, o ministro poderá corrigir, 30 milhões de euros, e muitas pessoas dizem que este acordo é confidencial. Poderia explicar como é que foi esta operação, para que pudesse ter uma forma mais, para as pessoas saberem, de fato, para terem mais dúvidas sobre a questão do Afreximbank? Bom, creio que sobre esse assunto não deve haver dúvidas e não existe nada de confidencialidade neste processo, porque tudo quanto o governo fez relativamente a este dossiê está publicado no Diário da República. Portanto, estando publicado, não é confidencial e o diário é de domínio público e qualquer um poderá consultar. A operação com o Afreximbank foram 30 milhões de dólares. É uma operação swap, em que, no fundo, é uma disponibilização de divisa para que o país, em caso de necessidade, pudesse utilizar para fazer face à importação. No concreto, foi para o caso do combustível. Repara, em abril, quando fomos surpreendidos com a notificação da ENCO relativamente à impossibilidade de cobrir a importação do combustível para o país, o governo viu-se ao braço com este desafio e, dentro da sua responsabilidade, no primeiro momento fez o reporte da situação às instituições parceiras, como no caso do FMI, o Banco Mundial e os outros, pedindo o melhor aconselhamento de como iria proceder, como devia proceder. O certo é que nós estávamos em abril de 2013, quando tivemos essa notícia e reportamos isso a essas instituições, e foi por esse motivo que nós não tivemos o programa em junho de 2013, porque a partir desse episódio, por conta desta situação... 2013 ou 2023? 2023, exato, desculpa, exato. 2023. Por conta desse episódio, reabriu-se as discussões para se encontrar o financiamento deste GAP, a tais discussões que persiste até hoje. Repara, diante deste desafio enorme, o governo viu-se ao braço em busca de solução para garantir que o país não ficasse às escuras e, concomitantemente, o bloqueio total de toda a economia. Só para ver que o atraso na implementação desta solução consubstanciou em uma paralisia quase que total durante 15 dias, quando o navio não chegou a tempo e quando chegou e não conseguiu fazer o desembaraço do produto, viu a situação em que o país vivenciou. Portanto, foi uma responsabilidade do governo e foi a solução que se encontrou. Não havia outro mecanismo disponível
E, como dizia, foi uma operação swap, do qual dos 30 milhões de dólares apenas se usou 11,8, que fez a cobertura da primeira importação em junho de 2023 e foi isso. E não há nada de obscuro, nem de secreto, tudo quanto o governo fez relativamente a isso está publicado no Diário da República, e para dizer que foi uma decisão que se tinha que tomar, porque não havia outra alternativa e mesmo com os parceiros, nenhum outro se predispuseram em ajudar o país naquela altura. De forma de emergência. De forma de emergência, pois é. E neste momento, como é que o governo tem estado a financiar os combustíveis? Repara, temos estado a financiar o combustível em sacrifício de outras ações. Repara que a cada 3, 4 meses é necessário cerca de 11 a 12 milhões de dólares para fazer a importação de combustível. Depois daquela primeira operação que se fez com o recurso à operação swap do Afreximbank, houve mais duas que foram feitas, cujo o recurso utilizado ou a utilizar, porque a última ainda não está paga, seriam recursos que deviam ser empregues em outras ações do governo para o bem de toda a população. Entretanto, tendo em conta o contexto e a importância estratégica dos combustíveis para o país, para dizer que a nossa produção elétrica atualmente é a mais de 90% com recurso ao gasóleo, então o governo tem sacrificado outras ações em proveito desta operação em concreto do combustível, que no limite não é uma atividade primária do governo. Se todos os intervenientes nesse setor tivessem, digamos, em condições para fazer as suas operações, assumindo de facto as suas responsabilidades. Volto a reprisar, em detrimento de outras ações que o governo deveria fazer, tem-se, digamos, desviado o recurso para poder garantir que haja combustível no país e que, de facto, haja a produção de energia elétrica e que a economia funcione. E então o ministro falou que já foram utilizados esse montante e daqui para frente, qual é a outra alternativa para a compra de combustível? Haverá outras fontes de financiamento? Nós estamos a tentar encontrar outras fontes eventualmente mais baratas, enquanto persistir esse quadro de produção energética à base do gasóleo, e ao mesmo tempo estamos a trabalhar no âmbito da reforma do setor de energia para podermos reduzir esta fatura. Repara que o governo só intervém neste processo por conta da produção de eletricidade, que é feito por uma empresa pública e é uma responsabilidade que o governo tem relativamente a este processo. As reformas em curso no âmbito do setor de energia vão permitir que o país passe a depender menos do diesel para a produção de eletricidade e, concomitantemente, vamos passar a importar menos. Portanto, há um conjunto de ações que estão em carteira, outras já em curso de implementação, com o apoio dos parceiros, naturalmente, o Banco Mundial, o Banco Europeu de Investimento e o BAD. E agora há um novo projeto que vai iniciar no âmbito do setor de eletricidade, que também vai permitir a participação, mais participação do privado e com o apoio financeiro do IFC,
todos estes projetos em conjunto, uma vez implementados, irá contribuir para a redução da dependência do combustível e concomitantemente, vamos reduzir a quantidade a serem importados. Eu acho que nas conversações com a FMI, o setor energético é também fundamental, é dor de cabeça também para as instituições internacionais. Exatamente. O nosso ponto, digamos, de estrangulamento com o programa é exatamente o setor de energia, que é o que gera este gap de financiamento externo, que é essencialmente a necessidade de divisa para a importação de combustível. É necessário privatizar essa empresa? Essas são as recomendações da FMI? Não são exatamente estas recomendações, mas estamos a trabalhar no âmbito da reforma e olhando para todo esse quadro, repara que já temos em curso, por exemplo, no domínio da produção de energia, a participação do setor privado. Portanto, precisamos agora trabalhar no domínio da gestão da própria EMAI e introduzindo alguns instrumentos que possam melhorar a situação da gestão propriamente dita, e com particular incidência ao nível da tesouraria, para que possamos ter melhores resultados. E a este propósito, é preciso que haja uma maior consciencialização de toda a população. No fundo, a energia é um bem, um serviço que é fornecido aos clientes da EMAI, e é preciso que estes clientes paguem as suas faturas, porque um dos estrangulamentos nesse processo é que muita gente não paga as faturas de eletricidade que consome, e isto gera esta dificuldade em mais ter recursos para poder liquidar os seus encargos com os fornecedores, particularmente. Sr. Ministro, o povo quer saber, a IVA foi implementada em 2023, qual é o balanço que se faz? Os objetivos preconizados estão a ser cumpridos? Digamos que sim. O grande objetivo da implementação do IVA não era propriamente a arrecadação de mais receitas, mas sim apoiar no processo da formalização da economia. Digamos, implementamos isto, vai fazer dentro de um mês, um ano. É um processo que não está consolidado, e posso aqui dizer que, tendo em conta o contexto em que a implementação deste processo iniciou, a avaliação relativamente ao impacto ao nível da cobrança é um bocado difícil de fazer-se, porque sendo a porta de entrada às alfândegas e havendo redução das operações ao nível da importação, muito por conta da questão da divisa, então é difícil fazer essa avaliação em termos de arrecadação. Mas, como dizia, o principal objetivo não era cobrar mais receita, mas é contribuir para o processo da formalização da economia. E este, como disse, é um processo e nós estamos a fazer o caminho. Vamos fazer um balanço deste percurso e fazer algumas afinações para melhorar, digamos, o resultado. Mas é outro aspecto que é preciso a maior participação da sociedade, porque diante do objetivo da formalização é preciso que o cidadão, ao fazer uma compra, exija o recibo, porque há tendência de sonegação do imposto, e essa tendência ela eventualmente poderá ser materializada diante de uma venda em que o cliente, o cidadão, o comprador, ao não exigir
o recibo desta compra, o operador poderá, digamos, ocultar essa informação de venda e a partir deste episódio a administração fiscal não terá como, digamos, coletar o recurso devidamente. Por isso, o apelo é no sentido de que toda a população se sensibilize com o processo, exijam os seus direitos. O recibo de uma compra é uma obrigação do vendedor, é um direito do comprador, e só a partir daí é que podemos, digamos, contribuir para o processo da formalização. Como disse, é um processo, há ações que vamos empreender no sentido de disponibilizar as máquinas registradoras para os estabelecimentos comerciais que não dispõem desse instrumento. Como vê, muitos estabelecimentos comerciais ainda fazem a venda sem o registro informático, algumas têm uns registros, mas que não é comunicado à direção dos impostos. Portanto, é um processo e nós estamos a trabalhar no sentido de adquirir os equipamentos para disponibilizar às firmas e afinar melhor o mecanismo da comunicação e-fatura para que o processo seja automático e, por essa via, haver um maior controlo daquilo que são as transações comerciais e a partir daí podemos verificar o nível adequado da receita que é, digamos, arrecadada. Mas, Sr. Ministro, muitas pessoas reclamam de que com a implementação do IVA aumentou-se o custo de vida, os produtos dispararam. E qual vai ser uma solução? Será que o Governo pretende baixar de 15%, uma redução? Como é que o Governo prevê ultrapassar essas queixas da população de que aumentou o custo de vida e os preços dispararam no mercado santomense? Repara, quando da implementação do IVA, concomitantemente fez-se um conjunto de reformas que consubstanciou em algumas isenções e redução de algumas taxas ao nível das alfândegas. Repara, a sensação do aumento do custo de vida é real, mas isto também muito por falta do controlo efetivo por parte da atividade econômica. Há uma exigência ao nível do livro do cálculo do preço, que muitas das vezes não é evidenciado, e por esta via os operadores fazem aqui alguma especulação em prejuízo de toda a população. Mas, por outro lado, há fatores que são exógenos ao governo, que têm a ver com o custo da importação. O frete do navio aumentou, eventualmente o produto no mercado de origem também aumentou e, naturalmente, ao chegar aqui ao país, vem com um preço mais elevado. Mas para dizer que a introdução do IVA foi feita num contexto, digamos, adverso, naturalmente. Repara que nós víamos do final de 2022 com uma taxa de inflação a 25,2%. Nós introduzimos o IVA em junho, e junto com a introdução do IVA, exatamente para mitigar o impacto deste imposto no custo de vida, o governo fez um conjunto de reformas no sentido de redução de algumas taxas aduaneiras e isenção de outras e para alguns produtos. E isto, contrariamente à sensação que se tem quando se vai ao mercado, para alguns produtos, de facto, nós conseguimos fechar o ano 2023 com uma taxa de inflação a 17%. E isso quer dizer que o mecanismo, de facto, funcionou. Entretanto, há esses aspectos
que eu referi, a falta de algum controle da atividade, há alguma especulação de parte dos comerciantes e o fato de o abastecimento do mercado também ter estado a ter alguma irregularidade também favorece esse aspecto da rotura de estoque e, consequentemente, o aumento do preço e que afeta-nos a todos enquanto consumidores e que vamos ao mercado. Então, de facto, o Governo cumpriu esta medida que o FMI implementou? Sim, como disse, essa foi uma das exigências da implementação do IVA, nós cumprimos e, como disse, é um processo e vamos fazendo o monitoramento da situação naquilo que for necessário em termos de ajuste nós vamos fazer um ano desta implementação, vamos fazer um balanço naturalmente, se for necessário reduzir alguma taxa, nós vamos fazê-lo e naturalmente para o benefício de toda a população. Bom, o Sr. Ministro fez um retrato da situação financeira do país. Há outro aspecto fundamental, questão de salário. Como é que o Governo tem estado a pagar o salário da função pública? Nós temos estado a pagar o salário, digamos, temos um compromisso de ter o pagamento de salário com alguma regularidade todos os meses. Mas este mês houve um atraso. Este mês houve um atraso. E por que se deve isso? Eu vou já explicar. Repara que o processo de pagamento de salário ele inicia nos setores, ao enviar as informações de efetividade. Nós, nesse mês, tivemos uma preocupação em priorizar o setor da educação, e isto, enquanto não se concluía a educação, nós não libertámos nenhum outro setor. E depois, concomitantemente, temos um acordo com os bancos comerciais, no sentido em que parte do salário, para garantir que toda a administração receba o salário mais ou menos à mesma altura, com pouca desfasagem do tempo, temos um acordo em que daquilo que não for possível, por questão de tesouraria, pagar prontamente, o banco avança e depois regularizamos no mês seguinte. Este processo tem vindo a funcionar com alguma normalidade. E este mês em particular tem, porque nós priorizamos o setor da educação, refletiu em algum atraso para os outros. Como sabe, o setor da educação é o maior em termos da massa salarial ao nível da administração, mas neste momento em que vos estou a falar, creio que, com exceção de um ministério, todos os outros setores já foram pagos. Falta apenas um ministério, creio que é o Ministério da Saúde. Fora disso, todos os outros setores já foram pagos e amanhã, sexta-feira, na próxima semana, teríamos essa situação toda regularizada. Isto tem a ver com, digamos, a situação normal, porque o salário sendo a prioridade, e ele tem que ter, temos que ter o efetivo para, digamos, liquidar a pronto. E o mecanismo com o banco não pode ultrapassar um mês, ou seja, se estamos no mês em termos de pagamento de salário, no mês de abril, se não tivermos regularizado o mês de março, o banco não adianta. Então, não há uma notícia que foi propalada relativamente a que o governo está a dever um banco privado e o banco privado poderá fechar as portas.
Porque a dívida que o governo tem... Não, esta informação não confere. Não há nenhuma dívida nesses termos em que se referiu. E a prova disto é que, para o caso dos funcionários que têm conta domiciliada naquele banco, estes funcionários já receberam, porque é uma informação falsa, digamos assim, vindo de pessoas que, com algum propósito que nós não sabemos exatamente qual, tenta, digamos, criar instabilidade no sistema, porque afinal de contas os bancos são auditados, tem o Banco Central que faz a supervisão e basta recorrer às contas dos bancos para ver qual é a sua situação. Referiu a dívidas de mais de 4 meses, isso são informações falsas e não correspondem à verdade. E como disse o ministro, como o governo consegue pagar os salários, tendo em conta que a produção, não temos produção quase interna, é um grande sacrifício? É um grande sacrifício para termos um salário, digamos, mais ou menos em dia, digamos, deixamos de cobrir outros encargos para reservar recursos para garantir o pagamento de salário do funcionário. Eu dizia que os setores estão, digamos, quase todos regularizados, com exceção do Ministério, mas falta também os setores autónomos que recebem transferência, que é preciso, nesses casos, terem de facto recursos para poder transferir. E repara que o ritmo da arrecadação de receita não é linear. E há meses em que se arrecada mais, há meses que se arrecada menos. Em contraponto, temos a despesa que é fixa e permanente. Então, há de convir que em determinados momentos do ano haverá aí alguma perturbação, mas nada com grandes alaridos e em alguns dias conseguimos regularizar a situação. Sr. Ministro, sabemos que em outubro de 2023 o país teve uma mesa redonda em Marrocos, onde foi anunciado ajuda de 160 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe. Esses valores já começaram a surtir efeitos para São Tomé e Príncipe? Digamos que sim, porque em alguns desses anúncios nós já concluímos a negociação, assinamos o acordo. Entretanto, o desembolso está condicionado com o FMI. É o caso para dizer, estamos num dilema em ter que justificar entre o ovo e a galinha qual é que nasce primeiro. Repara, o FMI exige que o governo encontre forma de financiar o GAP. Nesse esforço que se fez ao nível destas reuniões de mesa redonda, e tivemos uma outra agora durante o mês de abril, na reunião de primavera em Washington, encontramos parceiros disponíveis para apoiar. Em contraponto, encontramos essa barreira, entre aspas, de existência do programa. Então, é por essa via que nós estamos a apelar à equipa técnica do FMI, a maior flexibilidade, porque parece um paradoxo haver recurso, o parceiro com recurso para apoiar o país e não podendo fazê-lo porque não há o programa. O que nós sugerimos é que avancemos para o programa e a sua implementação fosse monitorada e para permitir que estes desembolsos já concretizados por parte dos parceiros possam ser efetivados para que possamos implementar as ações previstas no Orçamento Geral do Estado. Sr. Ministro, como Ministro das Finanças, que mensagem quererá transmitir à população santomense nos dias melhores para as finanças públicas em São Tomé e Príncipe? Sim, temos a certeza disso. Dias melhores virão.
Para referir que a situação que nós estamos a vivenciar hoje é fruto de algumas ações que foram tomadas no passado, nas quais não se acautelou a questão da sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade é necessária e fundamental em todas as decisões que nós tomamos, no sentido de não comprometer, utilizarmos os recursos de forma racional, hoje, sem comprometer as gerações futuras. Quando, por exemplo, diante de uma reivindicação, nós dizemos que não é possível, é mesmo porque não é possível. Porque a vontade do governo é resolver todas as situações, atender todas as necessidades da população de uma maneira geral. Mas diante do constrangimento da disponibilidade dos recursos, é preciso fazer a ponderação e sempre respeitando a questão da sustentabilidade, porque eventualmente podemos atender uma determinada situação e comprometer no futuro todo o resto da nossa comunidade. E este ano teremos crescimento econômico? Ao nível daquilo que nós projetamos, sim, está previsto um crescimento econômico em torno de 2,9%. Este crescimento econômico é baseado em alguns pressupostos que, naturalmente, vamos fazendo o monitoramento para, digamos, corrigir a projeção eventualmente, mas é expectável que haja um crescimento este ano. Então, Sr. Ministro, muito obrigado por esta entrevista. O povo quer saber. Não sei se tem algo a acrescentar para nós fecharmos. Não. Okay. Então, ficamos assim com esta entrevista do Ministro do Planeamento e Finanças, Genésio da Mata. Espero regressar na próxima ocasião. Nos últimos dias, tem